O que a empregada fez pelos gêmeos mudou para sempre a vida do empresário vivo. Tiago parou na porta e viu Marina de joelhos no chão, limpando com uma mão enquanto segurava Miguel com a outra. Pedro agarrava seu avental rindo. Tiago não conseguia se mexer. Os pés estavam presos no mesmo lugar onde ele tinha parado fazia quase 2 minutos. Marina ainda não tinha percebido que ele estava ali. Ela cantarolava baixinho uma música que ele não conhecia enquanto passava a mão nos cabelos de Pedro. Miguel tinha se sentado no chão ao lado dela e agora brincava com as luvas amarelas que ela tinha tirado. Tiago engoliu seco. Fazia 6 meses que Júlia tinha morrido no parto. 6 meses que ele vivia num pesadelo sem fim. Os bebês choravam o tempo todo. Choravam quando acordavam. Choravam quando comiam. Choravam quando ele tentava pegá-los no colo. As outras 3 empregadas que ele tinha contratado antes de Marina tinham pedido demissão. A última tinha saído chorando depois que Miguel jogou a mamadeira nela pela 5ª vez no mesmo dia. Tiago tinha pensado em desistir. Tinha pensado em ligar para a mãe de Júlia e pedir ajuda. Mas orgulho era uma coisa estranha. Ele era Tiago Mendes, dono de uma construtora que faturava milhões por ano. Não podia admitir que não conseguia cuidar dos próprios filhos. Marina tinha aparecido na porta 3 semanas atrás. Ela não tinha referências. Não tinha experiência com crianças. Mas tinha olhado para os gêmeos gritando na sala e tinha dito uma coisa que ninguém mais tinha dito. Eles só estão com medo. Tiago tinha contratado ela na mesma hora. Nos primeiros dias, nada mudou. Os bebês continuaram chorando. Marina continuou trabalhando. Ela limpava a casa, lavava roupa, preparava comida e ficava com os gêmeos sempre que ele precisava sair. Tiago achava que ela ia desistir como as outras, mas ela não desistiu. Na 2ª semana, ele chegou em casa no meio da tarde e ouviu silêncio. Silêncio completo. Ele subiu as escadas correndo, o coração batendo rápido demais, pensando que alguma coisa tinha acontecido. Quando abriu a porta do quarto dos bebês, viu Marina sentada no chão com Miguel dormindo no colo e Pedro dormindo encostado no ombro dela. Ela tinha levantado o dedo indicador na frente dos lábios pedindo silêncio. Tiago tinha saído daquele quarto sem fazer barulho e tinha ido direto para o escritório. Ele tinha se sentado na cadeira e tinha colocado o rosto entre as mãos. Pela primeira vez em meses, ele tinha chorado. Agora, parado ali na porta do corredor, Tiago não sabia o que fazer. Marina finalmente olhou para cima e viu ele. Ela não pareceu assustada. Só sorriu daquele jeito calmo que ela sempre sorria. Desculpa. Eu ia limpar aqui depois de colocar eles para dormir, mas eles não queriam ficar no quarto. Então, eu trouxe eles comigo. Tiago balançou a cabeça. A voz dele saiu mais rouca do que ele queria. Tudo bem, pode continuar. Marina olhou para ele por mais um segundo. Então voltou a atenção para os meninos. Miguel levantou e correu até Tiago. Ele bateu as mãozinhas na perna do pai e sorriu. Tiago sentiu o peito apertar. Ele pegou o filho no colo. Miguel enfiou a mão no rosto dele e riu. Pedro também levantou. Ele foi caminhando devagar até Tiago e levantou os bracinhos. Tiago pegou ele também. Os dois ficaram quietos no colo dele. Só ficaram ali, os rostinhos encostados no peito dele. Marina tinha se levantado e estava juntando as coisas de limpeza. Tiago olhou para ela. Como você faz isso? Marina parou. Ela virou e olhou para ele com aqueles olhos escuros que pareciam enxergar coisas que outras pessoas não viam. Faço o quê? Eles ficam calmos com você. Eles nunca ficam calmos comigo. Marina ficou quieta por um tempo. Então ela deu de ombros. Eu não sei, eu só fico com eles. Converso, canto, deixo eles me ajudarem nas coisas. Eles gostam de se sentir úteis. Tiago soltou um riso amargo. Eles têm 1 ano. E daí? Todo mundo gosta de se sentir importante, até bebê. Ela pegou o balde com os panos e as luvas.
Vou preparar o jantar. O senhor quer comer alguma coisa específica? Tiago balançou a cabeça. Marina saiu. Os gêmeos continuaram quietos no colo dele. Tiago desceu com eles e foi até a sala. Ele se sentou no sofá. Miguel e Pedro se acomodaram um de cada lado. Tiago ligou a televisão, mas não prestou atenção em nada que estava passando. Ele só ficou ali, sentindo o peso quente dos filhos encostados nele. Meia hora depois, Marina apareceu na porta. O jantar está pronto. Tiago levantou com cuidado para não acordar os meninos. Eles tinham dormido de novo. Ele olhou para Marina. Você pode ficar com eles enquanto eu como? Marina assentiu. Ela se sentou no sofá e Tiago colocou os dois no colo dela com cuidado. Eles nem se mexeram. Tiago foi até a cozinha. A mesa estava posta. Tinha arroz, feijão, bife acebolado e salada. Tudo cheirava bem. Ele comeu devagar, sozinho naquela cozinha grande demais. Quando terminou, voltou para a sala. Marina estava cantando baixinho de novo. Miguel tinha acordado e estava brincando com o botão do avental dela. Pedro continuava dormindo. Tiago ficou parado na porta de novo, só observando. Marina olhou para ele. O senhor quer que eu coloque eles no berço? Não, deixa eles aí. Tiago foi até a poltrona do outro lado da sala e se sentou. Ele ficou ali, assistindo Marina cuidar dos filhos dele. Assistindo os filhos dele sorrirem para outra pessoa, assistindo a vida que ele não conseguia dar para eles. A noite caiu. Marina levantou com Pedro ainda dormindo no colo e pegou Miguel pela mão. Vou colocar eles para dormir. Tiago assentiu. Ela subiu. Ele ouviu os passos dela no andar de cima. Ouviu a porta do quarto abrir e fechar. Ouviu a voz dela cantando. 15 minutos depois ela desceu. Eles dormiram. Obrigado. Marina pegou a bolsa que estava pendurada no cabideiro perto da porta. Então até amanhã. Tiago se levantou rápido. Marina, espera! Ela parou com a mão na maçaneta. Sim? Tiago não sabia o que ia dizer. As palavras saíram antes que ele pudesse pensar. Você pode morar aqui? Marina virou completamente. Os olhos dela ficaram arregalados. Como? Morar aqui, na casa. Tem um quarto de empregada nos fundos, grande, tem banheiro, você pode trazer suas coisas. Eu pago mais, o dobro do que você ganha agora. Marina ficou quieta. O silêncio se esticou até ficar quase insuportável. Por quê? A voz dela saiu baixa. Tiago passou a mão no cabelo. Porque eu não sei o que eu estou fazendo. Porque meus filhos precisam de você. Porque eu preciso de você. Marina mordeu o lábio. Ela olhou para o chão. Então olhou de volta para ele. Eu aceito, mas com uma condição. Qual? O senhor precisa passar mais tempo com eles. Eu posso ajudar, mas eles precisam do pai, não de mim. Tiago sentiu algo apertar na garganta. Ele assentiu. Eu prometo. Marina sorriu. Era um sorriso pequeno, mas era real. Então eu trago minhas coisas amanhã. Ela saiu. Tiago ficou parado ali, sozinho na sala vazia. Ele subiu as escadas devagar e foi até o quarto dos gêmeos. Abriu a porta com cuidado. Miguel e Pedro estavam dormindo nos berços, os rostinhos relaxados, as respirações calmas. Tiago entrou e ficou ali, olhando para eles. Ele esticou a mão e tocou a bochecha de Miguel. Depois tocou a de Pedro. Eu vou conseguir. Eu prometo que eu vou conseguir. Ele saiu do quarto e foi para o próprio quarto. Deitou na cama onde Júlia tinha dormido ao lado dele por 5 anos. Deitou no silêncio que tinha se tornado a vida dele. E pela primeira vez em meses, ele dormiu a noite inteira. Na manhã seguinte, Tiago acordou com o barulho de Miguel chorando. Ele levantou rápido e correu até o quarto dos meninos. Quando abriu a porta, viu Marina já ali. Ela tinha chegado cedo. Estava com Miguel no colo, balançando ele devagar. Pedro estava sentado no berço, segurando a grade e olhando para ela. Bom dia. Marina sorriu para Tiago. Bom dia. Tiago entrou no quarto. Ele pegou Pedro no colo. O bebê ficou tenso por um segundo.
Então relaxou. Tiago sentiu o coração bater mais forte. Eu vou dar café para eles hoje. Marina arqueou a sobrancelha. Tem certeza? Tenho... Você pode me ajudar? Claro. Eles desceram juntos. Tiago sentou os gêmeos nas cadeirinhas altas na cozinha. Marina preparou mingau e cortou banana em pedaços pequenos. Ela entregou uma colher para Tiago. Deixa eles tentarem comer sozinhos também. Eles gostam. Tiago pegou a colher e ofereceu mingau para Miguel. O bebê abriu a boca. Comeu. Não gritou. Não jogou nada. Só comeu. Tiago olhou para Marina. Ela estava sorrindo enquanto ajudava Pedro. Viu? Eles só precisam de paciência. Tiago assentiu. Eles terminaram o café da manhã. Marina limpou os rostos dos meninos e tirou eles das cadeiras. Vou levar minhas coisas para o quarto agora, se o senhor não se importar. Claro, pode ir. Eu fico com eles. Marina olhou para Tiago com aquela expressão que ele ainda não sabia decifrar. Então ela saiu. Tiago ficou sozinho com os filhos. Miguel engatinhou até os brinquedos espalhados no tapete da sala. Pedro foi atrás. Tiago se sentou no chão com eles. Miguel ofereceu um carrinho vermelho para ele. Tiago pegou. Empurrou o carrinho pelo chão. Miguel bateu palmas. Pedro riu. Tiago sentiu algo esquentar dentro do peito. Algo que ele não sentia fazia muito tempo. Ele ficou ali, brincando com os filhos, até Marina voltar 2 horas depois, carregando 2 malas e uma mochila. Tiago levantou. Deixa eu ajudar. Ele pegou as malas e levou para o quarto nos fundos da casa. Era um quarto simples, mas limpo. Tinha uma cama de solteiro, um guarda-roupa, uma escrivaninha pequena e uma janela que dava para o jardim. Marina entrou atrás dele. Perfeito, obrigada. Tiago colocou as malas no chão. Ele virou para sair, mas parou. Marina. Sim? Obrigada. De verdade. Marina deu aquele sorriso pequeno de novo. Não precisa agradecer. Eu gosto de estar aqui. Tiago saiu. Voltou para a sala. Os gêmeos tinham se cansado de brincar e estavam com sono. Ele pegou os 2 no colo e subiu para o quarto. Colocou eles nos berços. Eles reclamaram um pouco, mas não choraram. Tiago cantou. Não sabia se estava cantando certo, mas cantou. A mesma música que Marina cantava. Os meninos fecharam os olhos. Dormiram. Tiago desceu e encontrou Marina na cozinha preparando o almoço. Eles dormiram? Dormiram. Marina sorriu. Viu? Você consegue. Tiago encostou no batente da porta. Você tem família, Marina? Ela parou de cortar os legumes. Ficou quieta por um tempo longo. Não, não tenho mais. Desculpa, eu não devia ter perguntado. Tudo bem. Faz tempo. Meus pais morreram quando eu tinha 17 anos. Acidente de carro. Eu não tenho irmãos. Não casei. Não tive filhos. Então só eu. Tiago sentiu um aperto no peito. Sinto muito. Marina deu de ombros. A vida é assim. A gente perde gente, mas a gente também encontra gente nova. E às vezes, se a gente tiver sorte, essas pessoas novas viram família também. Ela olhou para Tiago. Os olhos dela estavam brilhando. Eu gosto de estar aqui. Gosto dos seus filhos. Eles me fazem lembrar que ainda existe coisa boa no mundo. Tiago não soube o que responder. Ele só ficou ali, olhando para aquela mulher que tinha entrado na vida dele 3 semanas atrás e que agora parecia ser a única coisa mantendo tudo junto. Os dias seguintes foram diferentes. Tiago começou a trabalhar de casa. Ele atendia reuniões por videochamada. Assinava contratos no escritório. Mas passava mais tempo com Miguel e Pedro. Marina estava sempre por perto. Ela cozinhava, limpava, mas também brincava com os meninos. Ensinava Tiago a trocar fraldas direito. Ensinava ele a dar banho sem que os bebês chorassem. Ensinava ele a ser pai. Uma semana depois, Tiago estava no escritório quando ouviu uma batida na porta. Entra. Marina entrou. Ela parecia nervosa. Desculpa incomodar. Mas eu preciso falar uma coisa. Tiago desligou o computador. Fala. Marina respirou fundo. A mãe da Júlia ligou.
Ela quer vir visitar os netos. Tiago sentiu o corpo inteiro ficar tenso. Quando? Amanhã. Ela disse que vem de manhã e fica o dia todo. Tiago passou a mão no rosto. Clarice, a sogra dele. A mulher que tinha culpado ele pela morte da filha. A mulher que tinha dito na cara dele que ele não merecia ser pai. Tá, deixa ela vir. Marina mordeu o lábio. O senhor quer que eu fique? Por favor. Marina assentiu e saiu. Tiago ficou ali, sentado na cadeira, olhando para a tela preta do computador. No dia seguinte, Clarice chegou às 9 da manhã. Ela estava do mesmo jeito que Tiago lembrava. Cabelo grisalho preso num coque, roupa preta, expressão dura. Marina abriu a porta. Clarice entrou sem cumprimentar ninguém. Onde estão meus netos? Tiago desceu as escadas com Miguel no colo. Pedro estava com Marina. Eles estão aqui. Clarice olhou para os bebês. O rosto dela se transformou. Toda a dureza desapareceu. Ela começou a chorar. Eles parecem tanto com ela. Tiago engoliu seco. Parecem. Clarice se aproximou. Ela esticou os braços. Posso pegar? Tiago entregou Miguel. Clarice segurou o neto e chorou mais. Ela olhou para Pedro. Marina entregou ele também. Clarice ficou ali no meio da sala, segurando os 2 bebês e chorando. Tiago não sabia o que fazer. Marina tocou o braço dele de leve. Vou preparar café. Ela saiu. Tiago ficou ali com a sogra. Clarice finalmente olhou para ele. Os olhos dela estavam vermelhos. Eu sinto muito pelo que eu disse. No enterro, eu não devia ter falado aquilo. Tiago balançou a cabeça. Você estava sofrendo. Ainda estou, mas isso não me dá o direito de jogar a culpa em você. A Júlia escolheu ter esses bebês. Ela sabia dos riscos e ela te amava. Ela ia querer que você cuidasse bem deles. A voz dela quebrou. E eu vejo que você está cuidando. Tiago sentiu os olhos arderem. Eu estou tentando. Clarice passou o resto do dia na casa. Ela brincou com os netos, conversou com Marina, almoçou com Tiago. Quando foi embora, ela abraçou ele na porta. Você é um bom pai, Tiago. A Júlia teria orgulho. Tiago assistiu ela entrar no carro e ir embora. Ele fechou a porta e encostou nela. Marina apareceu no corredor com os gêmeos nos braços. Tá tudo bem? Tiago assentiu. Tá tudo bem. Naquela noite, depois de colocar os meninos para dormir, Tiago foi até a cozinha. Marina estava lavando a louça. Marina. Ela virou. Sim? Tiago ficou parado ali, procurando as palavras certas. Você salvou a gente. Eu, os meninos. Você salvou a gente. Marina secou as mãos no pano de prato. Ela se aproximou dele. Não, Tiago. Vocês se salvaram. Eu só ajudei. Tiago olhou para ela. Olhou de verdade. Viu os olhos escuros. Viu o jeito que ela sorria. Viu a bondade que existia nela. E pela primeira vez desde que Júlia tinha morrido, ele sentiu algo além de dor. O que você fez por eles, Marina, ninguém mais conseguiu fazer. Marina ficou quieta. Ela não desviou o olhar. Tiago sentiu o coração bater mais rápido. Ele deu um passo para trás. Desculpa, eu não devia ter dito isso. Marina balançou a cabeça devagar. Não precisa pedir desculpa. Eu entendo. Ela voltou para a pia. Tiago saiu da cozinha, subiu para o quarto e ficou acordado a noite inteira. Nos dias seguintes, ele evitou ficar sozinho com Marina. Ele trabalhava mais, saía mais cedo, voltava mais tarde. Mas toda vez que ele entrava em casa, ouvia o riso dos filhos, ouvia a voz dela cantando. E toda vez que ele ouvia, sentia aquela coisa estranha crescer dentro dele. Uma semana depois, Tiago estava no escritório quando recebeu uma ligação da secretária. Senhor Mendes, tem uma mulher aqui querendo falar com o senhor. Ela diz que é importante. Tiago franziu a testa. Quem? Ela não quis dizer o nome, mas disse que é sobre seus filhos. O sangue de Tiago gelou. Manda ela subir. 3 minutos depois, uma mulher entrou no escritório.
Ela tinha uns 50 anos, cabelo curto, roupa social. Ela se sentou na cadeira na frente da mesa de Tiago, sem ser convidada. Senhor Mendes, meu nome é Vera. Eu sou assistente social. Tiago sentiu o estômago revirar. Assistente social. Por quê? Vera abriu uma pasta. Recebemos uma denúncia anônima dizendo que seus filhos estão sendo negligenciados, que o senhor deixa eles sozinhos com uma empregada sem qualificação, que o senhor não passa tempo com eles. Preciso investigar. Tiago se levantou. As mãos dele cerraram em punhos. Isso é mentira. Quem fez essa denúncia? Denúncias são anônimas, mas eu preciso fazer uma visita na sua casa. Hoje. Tiago respirou fundo. Tudo bem. Vamos agora. Eles foram no carro dele. Tiago dirigiu em silêncio, a mandíbula travada. Quando chegou em casa, Marina estava na sala com os gêmeos. Miguel e Pedro estavam brincando com blocos de montar. Marina estava sentada no chão com eles, empilhando os blocos e deixando eles derrubarem. Ela levantou quando viu Tiago. O sorriso dela morreu quando viu a mulher que entrou atrás dele. Marina, essa é Vera. Ela é assistente social. Ela veio fazer uma visita. Marina ficou pálida. Uma visita? Vera olhou ao redor. Olhou para os gêmeos. Olhou para Marina. A senhora trabalha aqui? Trabalho. Tem formação para cuidar de crianças? Marina engoliu seco. Não. Mas eu cuido bem deles. Vera anotou algo no caderno. Posso ver o resto da casa. Tiago mostrou tudo. Os quartos, a cozinha, o quarto de Marina, o quarto dos gêmeos. Vera olhou cada detalhe. Abriu gavetas. Olhou dentro do armário. Verificou a geladeira. Depois de meia hora, ela voltou para a sala. Senhor Mendes, a casa está limpa. As crianças parecem saudáveis. Mas eu preciso conversar com a empregada sozinha. Tiago olhou para Marina. Ela estava tremendo. Tudo bem. Ele saiu da sala e levou os gêmeos para o quarto. Ficou ali, brincando com eles, mas a cabeça dele estava lá embaixo. 15 minutos depois, Vera subiu. Senhor Mendes, eu preciso falar com o senhor. Tiago deixou os meninos no cercadinho e saiu do quarto. Vera estava séria. A empregada me contou tudo, como o senhor a contratou, como ela mora aqui, como ela cuida das crianças sozinha na maior parte do tempo. Tiago sentiu raiva subindo. Eu não deixo meus filhos sozinhos. Eu trabalho, mas eu passo tempo com eles todos os dias. Segundo Marina, o senhor passou a última semana saindo cedo e voltando tarde. Tiago fechou os olhos. Eu tive reuniões importantes. Senhor Mendes, eu não vou tirar seus filhos de você. Não hoje. Mas eu vou fazer visitas regulares nos próximos 3 meses. Se eu ver que as crianças não estão recebendo a atenção adequada do pai, eu vou ter que tomar medidas. Tiago sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Eu sou um bom pai. Então, mostre isso. Vera saiu. Tiago ficou parado ali, no corredor vazio. Ele desceu. Marina estava na sala chorando. Marina, ela limpou o rosto rápido. Desculpa, eu não sabia o que falar. Eu falei a verdade. Desculpa. Tiago se sentou ao lado dela. Você não fez nada de errado. Alguém fez essa denúncia de propósito. Alguém que quer me ferrar. Marina olhou para ele. Quem faria isso? Tiago pensou. Então lembrou. Ricardo. O sócio que ele tinha tirado da empresa 6 meses atrás por desvio de dinheiro. Ricardo que tinha jurado se vingar. Eu sei quem foi. Marina limpou as lágrimas de novo. O que você vai fazer? Tiago respirou fundo. Vou provar que eu sou um bom pai. Vou passar mais tempo em casa. Vou trabalhar menos. Vou fazer o que for preciso. Marina assentiu. Ela ficou quieta por um tempo. Então falou baixinho. Tiago, talvez seja melhor eu ir embora. Se eu não estiver aqui, eles não podem dizer que você deixa seus filhos com uma estranha. Tiago virou para ela rápido. Não, você não vai embora. Mas
Você não é uma estranha, Marina. Você é parte dessa família. Os meninos precisam de você. Eu preciso de você. As palavras saíram antes que ele pudesse segurar. Marina olhou para ele. Os olhos dela estavam brilhando de novo. Tiago, fica, por favor. Marina assentiu devagar. Eu fico. Nos dias seguintes, Tiago mudou tudo. Ele cancelou reuniões, passou contratos para os sócios, trabalhou só 3 horas por dia. O resto do tempo, ele ficou com os filhos. Marina continuou ali, mas agora ela deixava Tiago fazer mais. Ela deixava ele dar banho, trocar fralda, dar comida, colocar para dormir. Ela só ajudava quando ele pedia. Uma semana depois, Vera voltou. Ela chegou sem avisar na hora do almoço. Tiago estava na cozinha com os gêmeos. Miguel estava sentado na cadeirinha comendo macarrão com a mão. Pedro estava no colo de Tiago, tomando suco no copinho. Marina estava lavando louça. Vera observou tudo em silêncio. Depois de 10 minutos, ela anotou algo no caderno e foi embora sem falar nada. Tiago soltou o ar que estava segurando. Ela voltou. Marina secou as mãos. E vai voltar de novo. Mas você está se saindo bem. Tiago olhou para ela. Eu não ia conseguir sem você. Marina sorriu. E assim, você só precisava acreditar em você. Naquela noite, depois de colocar os meninos para dormir, Tiago desceu e encontrou Marina no sofá da sala. Ela estava assistindo televisão. Posso sentar? Marina olhou para ele. Claro. Tiago se sentou do outro lado do sofá. Eles ficaram ali, assistindo um filme que nenhum dos dois estava prestando atenção. Depois de meia hora, Tiago falou. Marina, eu preciso te contar uma coisa. Ela desligou a televisão. Fala. Tiago olhou para as próprias mãos. Quando a Júlia morreu, eu pensei que eu ia morrer também. Eu não sabia como ia viver sem ela. Não sabia como ia criar 2 bebês sozinho. Eu pensei em desistir de tudo. Ele parou. Marina não disse nada. Só esperou. Aí você apareceu e você mudou tudo. Você me mostrou que eu podia ser pai, que eu podia cuidar deles, que eu podia viver de novo. Tiago olhou para ela. Você me salvou, Marina, e eu não sei como agradecer isso. Marina estava com os olhos cheios de lágrimas. Você não precisa agradecer nada. Eu fiz porque eu quis, porque eu gosto de estar aqui, porque eu... Ela parou. Tiago se aproximou. Porque você o quê? Marina limpou os olhos. Porque eu me apeguei a você, aos meninos, a essa vida. E eu sei que não devia. Eu sei que eu sou só a empregada, mas eu não consigo evitar. Tiago sentiu algo explodir dentro dele. Ele pegou a mão de Marina. Você não é só a empregada. Você nunca foi. Marina olhou para a mão dele segurando a dela. Então, o que eu sou? Tiago não respondeu. Ele só se aproximou mais e beijou ela. Foi um beijo cuidadoso, suave, cheio de medo e esperança ao mesmo tempo. Marina ficou paralisada por um segundo. Então ela beijou ele de volta. Quando se separaram, os dois estavam sem ar. Tiago encostou a testa na dela. Desculpa, eu não devia... Marina colocou a mão no rosto dele. Não pede desculpa. Eles ficaram ali, sentados no sofá, as mãos entrelaçadas, sem saber o que dizer, até que um choro cortou o silêncio. Miguel. Tiago levantou rápido. Eu vou. Ele subiu e pegou Miguel no colo. O bebê estava com febre. Tiago desceu correndo. Marina, ele está quente. Marina tocou a testa de Miguel. Vamos para o hospital. Agora. Eles foram no carro de Tiago. Marina ficou no banco de trás com Miguel no colo. Pedro dormia na cadeirinha ao lado. Tiago dirigiu rápido demais. Quando chegaram no hospital, uma enfermeira levou Miguel para a sala de exames. Tiago e Marina ficaram esperando do lado de fora com Pedro. 2 horas depois, o médico saiu. É só uma virose, nada grave, mas ele precisa tomar antitérmico e descansar.
Tiago sentiu as pernas bambearem. Obrigado. Eles voltaram para casa. Marina deitou Miguel no berço e ficou ali, passando a mão nos cabelos dele até a febre baixar. Tiago ficou na porta, observando. Quando Miguel finalmente dormiu, Marina saiu do quarto. Tiago pegou a mão dela. Obrigado por estar aqui. Marina apertou a mão dele. Sempre. Eles desceram juntos, pararam no meio da sala. Tiago olhou para ela. Marina, eu não sei o que eu sinto. Eu não sei se é certo ou errado. Mas eu sei que eu não quero que você vá embora. Nunca. Marina segurou o rosto dele com as duas mãos. Eu não vou. Eu prometo. Eles se beijaram de novo. Dessa vez foi diferente. Foi mais intenso, mais real. Quando se separaram, Marina encostou a cabeça no peito dele. A gente vai ter problemas por causa disso. Tiago abraçou ela. Eu sei. A assistente social vai usar isso contra você. Eu sei. As pessoas vão falar. Deixa elas falarem. Marina levantou o rosto. Você tem certeza? Tiago olhou nos olhos dela. Eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Nas semanas seguintes, Vera voltou mais 3 vezes. Ela via Tiago cuidando dos filhos. Via Marina ajudando. Via os dois trabalhando juntos. Mas ela também via a forma como eles olhavam um para o outro. Na 4ª visita, ela chamou Tiago para conversar sozinho. Senhor Mendes, eu percebi algo. Tiago ficou tenso. O quê? O senhor e a empregada estão tendo um relacionamento. Tiago não negou. Estamos. Vera suspirou. Isso complica as coisas. Por quê? Eu cuido dos meus filhos. Eles são saudáveis. Felizes. O que mais importa? O que importa é que alguém pode usar isso contra o senhor. Pode dizer que o senhor está se aproveitando de uma funcionária, que ela está numa posição vulnerável. Tiago sentiu raiva. Marina não é vulnerável. Ela é uma mulher adulta. Ela escolhe o que quer. Vera ficou quieta por um tempo. Então ela fechou o caderno. Senhor Mendes, eu vou fechar o caso. As crianças estão bem cuidadas. O senhor está presente. Não há negligência. Mas eu aconselho o senhor a ter cuidado. Existem pessoas esperando qualquer deslize para atacar. Tiago assentiu. Obrigado. Vera foi embora. Marina apareceu na sala. O que ela disse? Que ela vai fechar o caso. Acabou. Marina soltou um suspiro de alívio. Graças a Deus. Tiago abraçou ela. Agora a gente pode viver. De verdade. Tiago chamou a mãe de Júlia para jantar 3 meses depois. Clarice chegou às 7 da noite. Ela brincou com os netos, agora com 1 ano e meio, engatinhando e balbuciando palavras. Conversou com Tiago sobre a construtora, que voltava a prosperar. Quando Marina serviu o jantar, frango assado, purê de batatas e legumes, Clarice percebeu o olhar entre eles. Tiago, posso falar com você? Eles foram para o escritório. Clarice fechou a porta. Você está com ela, não está? Tiago não mentiu. Estou. Clarice ficou quieta, os olhos avaliando. Então ela se sentou. A Júlia ia gostar dela. Tiago piscou, surpreso. O quê? A Júlia ia gostar dela. Ela ia querer que você fosse feliz. Que amasse de novo. Que seguisse em frente. Clarice limpou uma lágrima. E Marina é uma boa mulher. Eu vejo o jeito que ela cuida dos meus netos. Vejo o jeito que ela olha para você. Ela ama vocês. De verdade. Tiago sentiu os olhos arderem. Obrigado, Clarice. Ela levantou e o abraçou forte. Seja feliz, Tiago. Você merece. Naquela noite, depois que Clarice foi embora, Tiago procurou Marina. Ela estava no quarto dela, dobrando roupas. Bateu na porta. Posso entrar? Pode. Tiago entrou e fechou a porta. Marina, eu preciso te pedir uma coisa. Ela parou, curiosa. O quê? Tiago ajoelhou na frente dela. Tirou uma caixinha do bolso. Marina levou a mão à boca. Tiago, eu sei que é cedo. Eu sei que as pessoas vão falar. Mas eu não quero esperar.
Quero que você seja minha esposa. Quero que você seja a mãe dos meus filhos. Quero que você seja minha família. Para sempre. Ele abriu a caixinha. Um anel simples de ouro branco brilhava. Marina chorava. Tiago, eu não sei o que dizer. Diz sim. Ela caiu de joelhos também, segurou o rosto dele e o beijou. Sim, 1000 vezes sim. Tiago colocou o anel no dedo dela. Ficaram abraçados no chão, chorando e rindo. 6 meses depois, eles se casaram numa cerimônia pequena, só família e amigos próximos. Clarice foi a madrinha. Os gêmeos, agora andando com passos trôpegos, foram pajens desajeitados. Miguel segurou as alianças, quase as deixando cair. Pedro jogou pétalas de flores pela nave, rindo alto. Quando o padre perguntou se Tiago aceitava Marina como esposa, ele respondeu sem hesitar: aceito. Quando perguntou a ela, Marina olhou para ele e sorriu. Aceito. Se beijaram sob aplausos. Na festa, Clarice puxou Marina para um canto. Bem-vinda à família, Marina. Marina a abraçou. Obrigada por aceitar. Clarice segurou seu rosto. Obrigada a você por cuidar deles, por amar meus netos, por fazer meu genro feliz de novo. Você é uma bênção. 1 ano após o casamento, Marina descobriu que estava grávida. Tiago soube quando ela desmaiou na cozinha, preparando o jantar. Ele a levou correndo ao hospital. O médico confirmou. Tudo bem, mas repouso. Tiago abraçou Marina na sala de exames, lágrimas escorrendo. A gente vai ter um bebê. Ela sorriu, mão na barriga. A gente vai. 9 meses depois, nasceu Júlia, uma menininha saudável com olhos escuros como os da mãe. Tiago a segurou primeiro, emocionado. Olhou para Marina na cama, exausta, mas radiante. Você mudou minha vida, salvou minha família, me deu razão para viver de novo. Marina apertou sua mão. E você me deu uma família, um lar, tudo. 2 anos depois, durante uma visita à igreja onde Marina cresceu, eles conheceram Alice. A menina de 5 anos, órfã de mãe solteira que faleceu recentemente, vivia no abrigo dirigido pela irmã Teresa, amiga de infância de Marina. Alice era quieta, com cabelos cacheados e olhos curiosos, mas carregava uma tristeza profunda. Marina se conectou imediatamente, lembrando sua própria perda aos 17. Começaram visitas semanais. Os gêmeos, agora com 4 anos cheios de energia, brincavam com ela. Júlia, com 2, oferecia seus brinquedos. Tiago observava, vendo como Alice florescia na casa. Após meses de papelada e audiências, adotaram-na legalmente. Alice ganhou um quarto decorado com estrelas e a família se completou. Ela chamava Marina de mãe pela primeira vez no Natal, sussurrando enquanto abria presentes. A vida seguiu em ritmo harmonioso. Tiago reduziu a carga na construtora, delegando mais. Miguel e Pedro cresciam fortes, jogando futebol no jardim e ajudando na cozinha. Júlia era a tagarela da casa, contando histórias inventadas. Alice se destacava na escola, lendo vorazmente e ajudando os irmãos menores com lições. Marina coordenava tudo com calma, cantando as mesmas músicas que acalmavam os gêmeos bebês. Fins de semana eram piqueniques no parque. Clarice visitando com bolos caseiros. Tiago olhava para sua família, a mesa de jantar, risadas, bagunça, amor, e sentia gratidão profunda. Mas a calmaria foi testada. Ricardo, o ex-sócio vingativo, reapareceu. Anos após a denúncia fracassada, ele espalhou boatos na cidade. Tiago se aproveitou da empregada, negligenciou a primeira esposa. Clientes hesitaram, contratos atrasaram. Pior, enviou cartas anônimas à assistente social aposentada Vera, reabrindo velhas feridas. Tiago descobriu quando um jornal local publicou uma nota difamatória. Raiva o consumiu. Confrontou Ricardo num café, gravando a conversa. Você destruiu sua vida por inveja. Agora acabou. Com provas, processou por difamação. Ricardo recuou. Empresa indenizou.
A crise fortaleceu a família. Marina o apoiou nas noites insones. Vamos juntos. Sempre. Anos voaram. Os gêmeos fizeram 10 anos, competindo em corridas escolares. Júlia, com 7, dançava balé. Alice, 12, sonhava ser escritora. Numa tarde chuvosa, Tiago organizou um churrasco familiar. Clarice veio com a irmã Teresa. Risadas ecoavam enquanto Miguel grelhava carnes. Pedro contava piadas ruins. Júlia e Alice perseguiam borboletas no jardim. Marina serviu saladas, tocando o braço de Tiago. Ele a puxou para um canto. Você lembra do dia que te contratei? Ela riu. Como esquecer? Você parecia um zumbi exausto. Eles estavam com medo. E você disse isso. Mudou tudo. Abraçados, viram os filhos correndo. Essa é nossa história. 10 anos após o casamento, a família cresceu em laços. Tiago e Marina renovaram votos numa praia ao pôr do sol, filhos como testemunhas. Clarice, agora avó orgulhosa, discursou. Vocês provaram que amor reconstrói. Naquela noite, deitados, Tiago sussurrou. Obrigado por ficar. Ela sorriu. Nos salvamos. Juntos. Na manhã seguinte ao churrasco em família, Tiago acordou com uma sensação estranha no peito, uma mistura de cansaço e gratidão. Tinha dormido pouco, mas o som das risadas do dia anterior ainda ecoava na cabeça dele como uma música boa que não queria acabar. Abriu os olhos devagar e encontrou Marina ao seu lado, dormindo de bruços, o cabelo espalhado pelo travesseiro, a mão esticada em direção aonde ele estava. Ele ficou alguns segundos apenas observando. Ainda se surpreendia tantos anos depois com o fato de acordar e ver aquela mulher ali, na cama dele, na casa dele, na vida dele. A mesma mulher que um dia tinha entrado carregando um balde e um par de luvas amarelas, e que agora era a pessoa que sustentava o mundo dele em pé. Tiago se inclinou, beijou de leve o ombro dela e sussurrou. Bom dia, vida. Marina mexeu um pouco, mas não acordou. Ele sorriu, levantou com cuidado para não fazer barulho e foi até o banheiro. Lavou o rosto, encarou o próprio reflexo. Tinha algumas rugas a mais, alguns fios brancos no cabelo, mas os olhos não tinham aquela sombra escura que carregavam no tempo em que Júlia tinha morrido. Agora, havia ali um brilho diferente, uma certeza de que ele não estava mais sozinho. Desceu as escadas, sentindo o piso frio de manhã sob os pés. Na cozinha, o silêncio ainda dominava. Pegou o pó de café, colocou na cafeteira, ligou o fogo. O cheiro começou a se espalhar pelo ambiente, trazendo consigo uma rotina que ele tinha aprendido a amar. Enquanto esperava, tirou os pratos do armário, separou as canecas favoritas de cada um. A caneca azul de Miguel, a vermelha de Pedro, a amarela de Júlia, a branca com desenhos de livros de Alice, a caneca com desenho de coração que ele tinha dado para Marina em um aniversário qualquer, e a dele, já um pouco arranhada, mas cheia de história. Pouco tempo depois, ouviu passos no corredor do andar de cima. Miguel e Pedro apareceram primeiro, ainda de pijama, altos, com 15 anos recém-completados, cabelos bagunçados e caras de sono. Os dois brigavam por causa de alguma coisa que só eles entendiam. Eu falei que era impedimento, Miguel, Pedro reclamou, esfregando os olhos. Você não sabe nada de futebol, cara. Miguel retrucou, abrindo a geladeira. Bom dia, pai. Tiago sorriu. Bom dia, preguiçosos. Júlia desceu logo em seguida, com 12 anos, o cabelo preso num rabo de cavalo mal feito e uma camiseta larga, cheia de glitter, escrito Girl Power. Ela desceu praticamente pulando os degraus, como se o mundo estivesse sempre em festa. Bom dia, ela cantou, indo direto abraçar o pai por trás. Sonhei que a gente tinha um cachorro gigante que falava. E ele também sujava a casa igual vocês? Tiago perguntou rindo. Porque aí é melhor a gente ficar só no sonho mesmo. Alice foi a última a aparecer. Aos 17, já morando naquela casa há tantos anos que ninguém mais lembrava com clareza da época em que ela não existia ali,
Desceu devagar, com um livro na mão e fones de ouvido. Tirou um dos fones quando sentiu o cheiro de café. "Bom dia, família", disse com um sorriso pequeno. "Bom dia, princesa dos livros", Tiago respondeu, puxando-a para um abraço. Poucos minutos depois, Marina finalmente desceu, amarrando o cabelo num coque improvisado, ainda com o pijama de algodão. Bocejou, encostou na porta da cozinha e ficou olhando a cena por alguns segundos. "Essa é a visão mais bonita do mundo", ela murmurou. "Todo mundo junto, inteiro, com saúde." "E com fome", completou Pedro, já comendo um pedaço de pão antes de se sentar à mesa. Marina riu, aproximou-se de Tiago e beijou o rosto dele. "Você levantou cedo hoje." "Quis adiantar o café", ele respondeu. "Tenho aquela reunião importante mais tarde, lembra?" Ela assentiu. "Lembro, mas promete que volta para o almoço. Os gêmeos já estão contando com sobremesa especial." "Sorvete", Miguel afirmou, apontando para o pai. "Ele prometeu ontem." "Eu lembro", Tiago brincou. "Eu não vou ter coragem de voltar sem sorvete, senão vocês me expulsam de casa." Comeram juntos, rindo, comentando coisas do dia anterior, falando da escola, dos planos da semana. Era um café da manhã comum, e exatamente por isso precioso. Quando terminaram, Tiago pegou as chaves do carro, passou a mão pelos cabelos dos filhos, abraçou Marina. "Volto pro almoço", prometeu de novo. "E, se tudo der certo na reunião, a gente vai poder respirar ainda mais aliviado por um bom tempo." "Vai dar certo", Marina garantiu, segurando a mão dele por um segundo a mais do que o necessário. "Você sempre dá um jeito." Ele sorriu, se despediu e saiu. Lá fora, o céu estava nublado, o asfalto ainda úmido da chuva que tinha caído durante a madrugada. Tiago entrou no carro, colocou o cinto, ligou o motor. Enquanto dirigia, ligou o rádio. Uma das músicas preferidas de Júlia começou a tocar. Ele sorriu sozinho, batucando de leve no volante. Pensou no caminho percorrido até ali. Na primeira vez que tinha visto Marina, de joelhos no chão, limpando o corredor enquanto os gêmeos berravam. Pensou em todas as noites em claro, todas as lágrimas, todos os medos. Pensou em Júlia, a primeira esposa que tinha morrido no parto. Pensou em Clarice, que tinha jogado o peso da dor em cima dele e, anos depois, tinha pedido desculpas. Pensou em Ricardo, o ex-sócio, e em como quase tinha destruído tudo, e em como eles conseguiram se reerguer mesmo assim. Pensou principalmente no que tinha agora. Filhos, esposa, casa, paz. Estava numa avenida principal quando tudo aconteceu. Um caminhão mais à frente precisou frear de repente. Tiago tirou o pé do acelerador, levou o pé ao freio, mas o carro à frente dele também freou bruscamente. O asfalto ainda estava escorregadio. Ele pisou forte. O carro derrapou um pouco, mas conseguiu parar a tempo, a poucos centímetros do para-choque do veículo da frente. Ele soltou o ar que estava prendendo, o coração disparado. "Quase", murmurou. Não teve tempo de reagir ao que veio depois. Um segundo caminhão, vindo de uma rua transversal, furou o sinal vermelho, entrou em alta velocidade e atingiu o carro de Tiago em cheio na lateral. O som do impacto foi ensurdecedor. Vidro estilhaçado, metal retorcido, o mundo girando num borrão de luz e barulho. Tiago sentiu o corpo ser jogado contra o cinto de segurança. Um clarão, dor aguda no peito, na cabeça, no mundo inteiro. Depois, escuridão. Na casa dos Mendes, o tempo parecia correr normal até o telefone tocar. Marina estava na cozinha lavando a louça do café da manhã. Os gêmeos discutiam na sala sobre qual programa veriam na televisão. Júlia fazia desenhos na mesa, colorindo corações e casinhas. Alice lia no sofá, as pernas cruzadas, totalmente mergulhada em mais uma história. O telefone fixo tocou. Marina secou as mãos no pano de prato. Foi até o aparelho e atendeu. "Alô?" Do outro lado, a voz era séria, profissional.
Senhora Marina Mendes? Sim, é ela. Quem fala? Aqui é do Hospital São Lucas. Seu marido, Tiago Mendes, deu entrada há poucos minutos. Ele sofreu um acidente de carro. A senhora precisa vir imediatamente. O mundo escorregou por baixo dos pés dela. Como assim acidente? Ele está bem? A voz da atendente parecia distante. Ele está em cirurgia. A situação é grave. Venha o mais rápido possível. A ligação foi encerrada. Marina ficou parada com o fone na mão, como se não tivesse ouvido direito. O coração dela começou a bater tão rápido que doeu. O aparelho escorregou dos dedos e caiu no chão. Marina! Alice levantou do sofá, deixando o livro cair. O que aconteceu? Marina olhou para ela, mas a boca não parecia funcionar. A voz saiu fraca, rouca. O Tiago, acidente, hospital. Miguel apareceu na porta da cozinha. Mãe, quem é? Júlia se aproximou, sentindo a tensão no ar. Aconteceu alguma coisa com o papai? Marina levou a mão à boca, tentando segurar um soluço. Depois respirou fundo, como se estivesse tentando impedir o próprio corpo de desmoronar. Seu pai sofreu um acidente, ela finalmente conseguiu dizer. A gente precisa ir para o hospital, agora. O silêncio que tomou conta da casa durou apenas um segundo. Em seguida, foi substituído por um turbilhão de movimento. Miguel correu pegar o casaco. Pedro, pálido, perguntou. Mas é grave? Marina não respondeu. Não porque não soubesse, mas porque não conseguia dizer em voz alta. Alice foi rápida. Pegou a bolsa de Marina, enfiou documentos, chaves, o que viu pela frente. Eu dirijo, ela disse. Você não está em condições. Eu vou. Marina balançou a cabeça, ainda tentando recuperar o controle. Eu sei, mas eu dirijo. Confia em mim. Minutos depois, todos estavam no carro. Miguel e Pedro no banco de trás, Júlia no meio, segurando firme um dos brinquedos de pelúcia que tinha pego sem perceber. Marina no banco do passageiro, com as mãos apertando tanto o próprio joelho que os dedos ficaram brancos. Alice ao volante, o rosto sério, os olhos marejados, mas firmes. O caminho até o hospital parecia interminável. Cada semáforo era um inimigo. Cada carro mais lento na frente era uma barreira. Calma, moça, calma. Marina sussurrava para si mesma, mas ficava evidente que não estava calma. Ele vai ficar bem, Júlia repetia, como se aquilo fosse um mantra. Ele sempre fica bem. Miguel apertava os punhos, encarando a rua pela janela. Se o motorista desse caminhão estiver vivo, eu... Ele não terminou a frase. Pedro nem conseguia falar. Só olhava fixamente para frente, com o maxilar travado, como o pai fazia quando estava com raiva. Quando chegaram ao hospital, Marina praticamente saltou do carro antes dele parar por completo. Entrou pela porta principal quase correndo, seguida pelos filhos. Tiago Mendes, ela disse no balcão da recepção, sem conseguir esconder o desespero na voz. Onde ele está? A recepcionista digitou rapidamente no computador. Centro cirúrgico, 3º andar. Só familiares. Nós somos a família, Miguel respondeu, como se desafiasse qualquer um a dizer o contrário. Subiram de elevador, todos espremidos, ninguém falando nada. Quando as portas se abriram no 3º andar, já havia um médico de jaleco, máscara abaixada, esperando. Era um homem de meia idade, olhar cansado, mas firme. Senhora Mendes? Sou eu, Marina respondeu com a voz trêmula. Seu marido sofreu uma colisão forte. Teve traumatismo craniano, múltiplas fraturas na perna e nas costelas e uma hemorragia interna. Ele está em cirurgia agora. Júlia começou a chorar ali mesmo. Alice segurou o ombro dela. Ele vai sobreviver? Pedro perguntou, engolindo seco. O médico hesitou. Nós estamos fazendo tudo o que podemos.
Mas a situação é crítica. Eu não posso dar garantias. Marina sentiu as pernas falharem. Alice e Miguel a seguraram juntos. Eu posso ver ele? Ela perguntou com a esperança frágil pendurada em cada palavra. Agora não. Ele está na sala de cirurgia. Quando sair e for para a UTI, vamos autorizar uma visita rápida, só de um familiar por vez. Clarice chegou pouco tempo depois, com o rosto vermelho e os olhos marejados. Quando soube o que tinha acontecido, abraçou Marina tão forte que as duas quase caíram. Ele é forte, filha, Clarice murmurava. Ele é mais forte do que parece. O tempo no corredor do hospital passou a ter uma lógica própria. Minutos viravam horas. As pessoas andavam de um lado para o outro. Enfermeiras entravam e saíam de portas, chamando outros nomes, outras famílias. Para Marina só existia um nome, um rosto, uma vida. Ela se sentou numa cadeira dura de plástico e começou a rezar, algo que não fazia com tanta intensidade desde que os pais tinham morrido. Miguel ficava andando de um lado para o outro no corredor, como um leão enjaulado. Pedro tentava puxá-lo para sentar, mas acabava levantando junto, inquieto. Júlia se encolheu ao lado de Clarice, com a cabeça no colo da avó. Alice, com o caderno que sempre carregava, começou a escrever. Escrevia qualquer coisa. Pensamentos soltos, lembranças, medo, esperança. Escrevia para não enlouquecer. Depois de muitas horas, o médico finalmente reapareceu. A máscara agora pendia no pescoço, o cabelo desgrenhado, os ombros caídos. Todos se levantaram ao mesmo tempo. E então? Marina perguntou, já com lágrimas nos olhos, sem nem saber de que lado elas cairiam. A cirurgia foi longa, o médico começou. Tivemos momentos muito difíceis. Perdemos ele 2 vezes na mesa, mas conseguimos reanimar. Estancamos a hemorragia, estabilizamos as fraturas mais graves. Então ele vai ficar bem? Miguel interrompeu. O médico respirou fundo. Ele está vivo, mas o cérebro sofreu um trauma considerável. Estamos levando ele agora para a UTI em coma induzido. Vamos mantê-lo assim por pelo menos 48 horas para reduzir o risco de danos maiores. O que isso quer dizer? Alice perguntou, com a voz mais controlada do que se sentia. Quer dizer que, depois desse período, vamos começar a reduzir os sedativos e esperar que ele acorde. Se ele acordar sem déficits neurológicos graves, vamos considerar isso um milagre. Marina só ouviu uma palavra. Vivo. Ela repetiu, quase num sussurro. Ele está vivo. Está. O médico confirmou. E agora ele vai precisar de vocês mais do que nunca. Pouco tempo depois, deixaram que ela entrasse na UTI por alguns minutos. O ambiente era frio, cheio de máquinas apitando, cheiros de remédio, luz branca demais. Tiago estava deitado na cama, entubado, com curativos na cabeça, parte do rosto roxo, o peito subindo e descendo com a ajuda das máquinas. Marina sentiu o corajão se quebrar em 1000 pedaços. Aquele homem ali não parecia o mesmo que tinha abraçado ela na porta de casa algumas horas antes. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que era ele, o mesmo homem que segurou 2 bebês no colo sem saber o que fazer, o mesmo que chorou escondido no escritório, o mesmo que pediu para ela morar ali, o mesmo que um dia ajoelhou no chão e pediu a mão dela em casamento. Ela se aproximou devagar, como se cada passo fosse feito de vidro. Segurou a mão dele, fria, pesada. "Tiago", sussurrou, "eu estou aqui." As lágrimas escorriam sem esforço, sem controle. "Você não pode me deixar agora, não depois de tudo que a gente já passou. Lembra quando você dizia que não ia dar conta nem de trocar uma fralda? Agora você é o melhor pai que eu já vi. Lembra dos gêmeos chorando sem parar? Agora eles estão lá fora, tentando ser fortes por você. Lembra da Júlia, da outra Júlia, do quanto você sofreu?"
A gente não chegou até aqui para parar no meio do caminho. Ela levou a mão dele até o próprio rosto, encostando os dedos dele em sua bochecha molhada. Se você pudesse me ouvir, eu sei que ia fazer uma piada idiota para me acalmar. Então acorda, quando der, do seu jeito. Mas volta. A gente te espera. O tempo que ela passou ali foi curto, mas intenso. Quando a enfermeira se aproximou para avisar que a visita tinha acabado, Marina se inclinou, beijou a testa dele com cuidado para não encostar nos curativos. Eu te amo, sussurrou. E eu vou dizer isso todo dia, mesmo que você não responda. Saiu da UTI com o coração em pedaços, mas com uma certeza silenciosa. Enquanto ele respirasse, ainda que por máquinas, ela não ia desistir. Os dias seguintes foram uma mistura de exaustão, fé e medo. Marina praticamente mudou para o hospital. Clarice e Beatriz se revezavam em casa cuidando das crianças. Miguel e Pedro iam para a escola, mas era como se metade deles tivesse ficado na porta da UTI com o pai. Júlia fazia desenhos para o pai todos os dias. Ela, ele, a mãe, os irmãos, todos de mãos dadas, sorrindo. Alice escrevia páginas e mais páginas no caderno, como se estivesse registrando tudo para que um dia ele pudesse ler. Todos os dias, Marina entrava na UTI no horário de visita. Sentava ao lado da cama, segurava a mão dele. Falava coisas simples, como foi o dia que Júlia tirou uma nota boa na escola, que Miguel e Pedro tinham brigado pelo controle remoto, que Alice tinha lido mais um livro inteiro em uma tarde. Falava também das coisas difíceis, do medo das crianças, da reação dos amigos, do silêncio estranho da casa sem ele. Você sempre dizia que a casa só parecia casa quando tinha barulho, ela murmurava. Agora o barulho parece pela metade. Volta para bagunçar tudo de novo, Tiago. 2 vezes, os médicos a chamaram para conversar em particular. Explicaram sobre riscos, sobre possíveis sequelas, sobre estatísticas. Ela ouvia, respirava fundo e respondia sempre a mesma coisa. Enquanto ele tiver uma chance, por menor que seja, a gente vai estar aqui. No 16º dia, uma das enfermeiras comentou que, quando ela falava, o monitor cardíaco de Tiago reagia, como se de algum jeito ele estivesse lutando para acompanhar a voz dela. Continua falando com ele, a enfermeira recomendou, mesmo se parecer que ele não ouve. Às vezes ouve mais do que a gente imagina. Finalmente, depois de quase 3 semanas, os médicos decidiram começar a reduzir os sedativos. Marina estava presente quando fizeram isso. Sentiu como se estivesse segurando a própria respiração junto com a dele. Os minutos seguintes pareceram durar anos. Primeiro, nada mudou. Ele continuou imóvel. O monitor continuou apitando no mesmo ritmo. O ar continuou entrando e saindo dos pulmões por aquela máquina fria. Marina continuou falando. Você prometeu que ia ver nossos filhos crescerem. Ainda falta muito para isso. Os gêmeos nem terminaram o ensino médio. A Júlia ainda nem entrou na faculdade. A Alice ainda nem publicou o primeiro livro. Você não pode perder isso. Então, lentamente, algo diferente aconteceu. Os dedos dele se mexeram. Quase nada. Um movimento sutil, como se fosse um reflexo. Marina prendeu a respiração. Tiago? Os olhos dele inchados começaram a tremer sob as pálpebras. Pouco depois, se abriram um pouco, como se o esforço de puxar as pálpebras fosse maior do que levantar um prédio inteiro. Ele piscou algumas vezes, confuso, encarando a luz forte. Demorou alguns segundos até conseguir focar no rosto de Marina. A voz saiu rouca, quase um sopro. Ela começou a chorar de novo, mas agora era um tipo diferente de choro. Eu estou aqui, ela disse apertando a mão dele. Eu nunca saí daqui. O médico entrou na sala quase correndo, chamado por uma enfermeira. Verificou os sinais, fez perguntas simples que Tiago respondeu com movimentos mínimos de cabeça ou dos olhos. É um bom começo, o médico disse. Mas vamos devagar. Ele ainda está muito fraco.
A notícia se espalhou rápido pela sala de espera. Quando Marina saiu da UTI, com o rosto molhado de lágrimas, mas um sorriso que ninguém via há semanas, os filhos entenderam sem ela precisar falar. Miguel abraçou Pedro tão forte que quase derrubou o irmão. Júlia pulou nos braços da mãe. Alice fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem devagar. Clarice agradeceu em voz alta, as mãos juntas, como se segurasse o próprio coração. Os dias que vieram depois foram de avanços pequenos, mas constantes. Tiraram o tubo de respiração, substituíram por uma máscara de oxigênio. Tiago começou a falar algumas frases curtas. Às vezes, se cansava no meio de uma frase. Às vezes, esquecia uma palavra e ficava irritado consigo mesmo. Calma, Marina dizia sempre ao lado. Você está reaprendendo. E você sempre foi bom em aprender rápido. Quando os gêmeos puderam entrar, em visita controlada, foi um momento que nenhum deles esqueceu. Eles já eram quase tão altos quanto o pai, mas naquele instante pareciam crianças de novo. Oi, pai, Miguel disse, tentando sorrir. Eu fiz um gol ontem. E eu errei um, Pedro completou. Mas eu prometo que vou acertar o próximo. Tiago riu um pouco. Doeu, mas ele riu. Eu quero ver. Júlia entrou em outro dia, segurando um desenho novo. Esse é você saindo do hospital, ela explicou, mostrando a folha colorida. Eu, a mamãe, os meninos, a Alice, a vovó, todo mundo te esperando na porta. Tiago olhou para o desenho por alguns segundos, como se estivesse tentando gravá-lo na memória. Depois, levantou a mão com dificuldade e tocou o papel com a ponta dos dedos. Bonito, igual, você. Alice entrou em outro momento com o caderno. Eu escrevi tudo aqui, pai, ela disse. Do dia do acidente até hoje, para você saber o que a gente sentiu, o que a gente pensou. Você sempre diz que histórias mudam vidas. A sua está aqui. Ele olhou para ela com orgulho. Você já é escritora. Pouco a pouco, Tiago foi recuperando movimentos, força, clareza. Ainda havia dor. Ainda havia noites difíceis. Ainda havia remédios, fisioterapia, consultas, exames. Mas havia também algo mais forte do que tudo isso. A certeza de que ele não estava enfrentando nada sozinho. Quando finalmente recebeu alta e voltou para casa, foi recebido como um herói. Os gêmeos encheram a fachada com cartazes escritos à mão. Bem-vindo de volta, pai. A gente nunca duvidou. Júlia pendurou balões coloridos por toda a sala. Alice preparou uma pequena faixa com a frase: a melhor história é a que a gente vive junto. Tiago entrou em casa apoiado em uma muleta, cada passo um lembrete de que a vida era frágil, mas preciosa. Marina caminhava ao lado dele, segurando o braço com a delicadeza de quem sabe a força que o amor pode ter. Lembra quando você me perguntou se eu era feliz? Ele murmurou enquanto olhava para aquele cenário bagunçado de festa improvisada. Lembro, Marina sorriu. Você disse que estava completo. E eu ainda estou, ele respondeu. Mais do que nunca. Os meses seguintes foram de reconstrução. Ele precisou reduzir o ritmo na construtora, delegar mais responsabilidades. Aprendeu a dizer não para contratos que o afastariam demais da família. Passou a estar presente em mais almoços, mais jogos de futebol, mais apresentações escolares, mais noites de filme na sala. Miguel e Pedro, que já eram adolescentes quando tudo aconteceu, amadureceram ainda mais. De repente, começaram a entender que o pai não era invencível. Isso os aproximou. Passaram a ajudar mais em casa, a ouvir mais, a falar mais. Júlia, com sua energia inesgotável, começou a canalizar isso para a dança e o teatro. Tiago assistiu a todas as apresentações, mesmo quando ainda sentia dor ao ficar muito tempo sentado. Aplaudia de pé quando podia. Alice, já na faculdade, decidiu que seu trabalho de conclusão seria inspirado na própria família. Escreveu um romance baseado na história deles.
No dia em que entregou o manuscrito para o pai ler, ele se emocionou antes mesmo de abrir. Folheou as páginas devagar, sentindo o peso e a beleza de cada palavra. Você transformou o que foi o pior da nossa vida em arte, ele disse. Isso é um poder que pouca gente tem. Eu só escrevi o que vi, ela respondeu. Quem fez a parte difícil foram vocês. Os anos passaram. O acidente se tornou uma cicatriz profunda, mas não uma ferida aberta. Às vezes ainda doía, principalmente quando o tempo mudava e as fraturas lembravam a própria existência. Às vezes voltava em sonhos, em forma de pesadelo. Mas, todas as vezes, Tiago acordava, sentia Marina ao lado, ouvia o barulho da casa viva, e a realidade era sempre mais forte do que qualquer lembrança ruim. Um dia, já alguns anos depois, eles estavam todos reunidos na sala, cada um fazendo algo diferente. Miguel estudava para o vestibular. Pedro treinava com uma bola de futebol, fazendo malabarismos no meio da sala e levando bronca de Marina para não derrubar nada. Júlia fazia um trabalho de escola sobre Minha Família. Alice revisava o original do seu primeiro livro, que seria publicado em breve por uma editora pequena, mas promissora. Tiago estava sentado na poltrona, com um cobertor sobre as pernas, lendo o manuscrito de Alice pela 1000ª vez. Marina apareceu, enxugando as mãos depois de lavar a louça, e se sentou no braço da poltrona, como gostava de fazer desde o início. Ele levantou os olhos, sorriu e perguntou: Você lembra do dia em que eu te contratei? Marina riu. Lembro de tudo. Dos gêmeos chorando, da casa virada de cabeça para baixo, de você travado na porta sem saber o que fazer. Eu também estava com medo, sabia? Tava? Ele fingiu espanto. Claro. Eu não fazia ideia se ia dar conta. Mas quando eu vi aqueles 2 bebês, eu entendi que eles não precisavam de perfeição, só precisavam de alguém que ficasse. Tiago respirou fundo. E você ficou? E você também, ela respondeu, olhando nos olhos dele. Poderia ter fugido de tudo, se afundado no trabalho, entregado os meninos para qualquer outra pessoa cuidar. Mas você ficou. Ele segurou a mão dela. Às vezes, eu acho que a gente se salvou no mesmo dia. Você salvou os gêmeos. Eu encontrei uma razão para continuar. A gente se salvou juntos, Marina corrigiu com um sorriso calmo. É isso que família faz. Júlia apareceu, interrompendo o momento com um caderno na mão. Pai, mãe, posso ler o começo do meu trabalho para vocês? É sobre como a nossa família começou. Claro, Marina disse. Lê. Júlia pigarreou, abriu o caderno e começou. A minha família começou de um jeito diferente. Começou com uma grande tristeza e uma grande bagunça. Meu pai tinha perdido alguém que ele amava muito. Meus irmãos eram bebês e choravam o tempo todo. A casa era grande, mas parecia vazia. Até que uma mulher simples que não tinha experiência nenhuma com crianças entrou pela porta segurando um balde. Ela viu 2 bebês chorando e disse uma coisa que mudou tudo. Eles só estão com medo. Foi assim que começou a nossa história. Ela levantou os olhos, esperando a reação deles. Tiago tinha um sorriso emocionado no rosto. Tá perfeito, ele disse. E é exatamente assim que eu me lembro. Talvez um dia eu escreva um livro também, Júlia falou animada. Um livro com o título O que a empregada fez pelos gêmeos. Marina riu, fingindo estar ofendida. Empregada, é? Ex-empregada, Júlia corrigiu, abraçando-a pela cintura. Mãe, heroína e protagonista da história. A sala se encheu de risadas. Miguel e Pedro vieram se juntar. Alice também. De repente, todos estavam amontoados ao redor da poltrona de Tiago, como se ainda fossem crianças pequenas. Ele olhou para cada rosto ali. Miguel, Pedro, Júlia, Alice, Clarice ao fundo, Marina ao seu lado.
e sentiu, mais uma vez, aquele aperto quente no peito que anos atrás ele tinha estranhado e agora reconhecia de longe. Amor em estado bruto. Naquela noite, depois de colocarem os mais novos para dormir, Tiago e Marina foram para o quarto. Ela se deitou primeiro, cansada, mas em paz. Ele apagou a luz, deitou ao lado dela e a puxou para perto, como sempre fazia. Ficaram alguns minutos em silêncio, ouvindo os sons da casa se acalmando. "Marina!" Ele chamou, já quase cochilando. Obrigado." Ela abriu os olhos na escuridão. "Pelo quê?" "Por ter entrado naquela casa quando ela parecia um campo de guerra. Por ter cuidado dos meus filhos quando eu nem sabia como cuidar de mim. Por ter ficado quando você podia ter ido embora. Por ter aceitado casar comigo. Por ter dado a nossa Júlia. Por ter aberto o coração para a Alice. Por ter segurado minha mão na UTI quando eu nem sabia que ainda estava aqui." A voz dele ficou embargada. "Obrigado por ter salvado a minha vida." Marina virou de lado, encarando-o mesmo no escuro. "Você não entende, né?" "Entender o quê?" "Que não foi só você que foi salvo. Você me deu uma família quando eu não tinha ninguém. Me deu um lar quando tudo que eu tinha era um quarto alugado e um passado dolorido. Me deu amor quando eu achava que isso não era coisa feita para mim." Ela aproximou o rosto do dele. "A gente se salvou juntos, Tiago, desde o primeiro dia." Ele sorriu, mesmo com os olhos marejados, e a puxou para um abraço. Ficaram assim, abraçados no silêncio confortável, que só existe entre pessoas que já enfrentaram o pior juntas e sobreviveram. Na manhã seguinte, Tiago acordou com um peso gostoso no peito. Abriu os olhos e viu Júlia, agora com 13 anos, deitada em cima dele, sorrindo. "Bom dia, papai." "Bom dia, princesa." Marina já estava acordada, sentada na cama, observando a cena com aquele sorriso que ele tinha aprendido a reconhecer de longe. "Ela acordou faz 10 minutos, Marina explicou. "Disse que hoje ia ser um dia importante." "Todo dia é importante," Júlia respondeu. "A professora pediu para a gente escrever um texto sobre o dia que mudou a minha vida. Eu vou escrever sobre o dia que conheci a mamãe e sobre o dia que quase perdi o papai." Tiago sorriu, sentindo o peito encher. Vai ser o melhor texto da turma. Um pouco depois, todos desceram para o café da manhã. O barulho, a correria, a bagunça, estavam todos lá. Ao se sentar à mesa, Tiago respirou fundo e pensou, não pela primeira vez: "Eu cheguei até aqui. A gente chegou." Talvez a vida nunca tivesse sido uma linha reta. Talvez sempre tivesse curvas, buracos, tempestades. Mas, olhando ali, aquela família que nasceu de uma perda e cresceu em amor, ele sabia que tudo tinha valido a pena. O que Marina tinha feito pelos gêmeos, naquela tarde em que entrou pela porta com as luvas amarelas, tinha mudado tudo. Não só para eles, não só para Tiago, mas para todo mundo que anos depois chamaria aquela casa de lar. E no fim, era isso que importava. Não o dinheiro, não os contratos, não a imagem, mas o fato de que, diante de tanto medo, alguém um dia teve coragem de ficar, de cuidar, de amar. Essa era a história deles. E todas as noites, antes de dormir, Tiago e Marina sabiam. Ainda havia muito para viver, muitos capítulos para escrever, mas acontecesse o que acontecesse, eles enfrentariam juntos, como sempre foi, como sempre seria. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.